Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Denina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Disco Cerveja Santa Rita, Ferragem Neon Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Laurolino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Antídio Andrade de Carvalho, reitor e pároco de São João Bosco. Olá, meu irmão, minha irmã, você é convidado a participar conosco do Jubileu da Esperança, Peregrinos da Esperança, em nossa diocese, promovendo este grande evento no dia 21 de junho, aqui na cidade de São João del Rei. Teremos, a partir das 15 horas, a concentração em 4 lugares na nossa diocese. Iremos nos encontrar no Bom Jesus, lá na paróquia de São José do Tejuco, Bom Jesus do Lenheiro. Concentraremos também na paróquia do Senhor Bom Jesus do Matozinhos, a imagem do Senhor Bom Jesus do Matozinhos. Concentraremos também no Bom Jesus do Monte, a imagem do Senhor Bom Jesus. E concentraremos também na capela do Senhor Bom Jesus do Bonfim. Toda a nossa diocese, as foranias estarão já se organizando para esses locais onde concentraremos e sairemos em caminhada para a frente da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Logo após este momento da concentração, seguiremos com essas imagens de Bom Jesus em direção às escadarias da igreja de Nossa Senhora das Mercês, onde teremos uma grande celebração. Neste ano, Peregrinos da Esperança, o Jubileu da Esperança. Lembro que nesse dia será concedidas as indulgências plenárias para este ano jubilar. E também como um gesto concreto, dentro deste jubileu, você que vem participar conosco é convidado a trazer a sua oferta em espécie, onde depois faremos esta doação dessas ofertas que serão feitas neste dia como gesto concreto desta peregrinação. Então você, padre, leigo, religioso, religiosa, você é convidado a participar conosco. Esta grande celebração às 18 horas nas escadarias da Igreja das Mercês. Ano da Esperança, Peregrinos da Esperança. Você é nosso convidado a participar. Toda a nossa diocese concentrando aqui na cidade de São João del Rei. Senhor nosso Deus,
Como é grande o vosso nome por todo o universo. O Salmo 8º. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. No amanhecer de sábado, sempre vamos ao coração de Nossa Senhora, quanto aos fatos, meditar sobre eles e trazê-los ao coração. Hoje vamos também ao coração da Beata Inha Chica, celebrada nesse 14 de junho, filha do Rio das Mortes, próxima a São João del Rei, e residente também em Baipendi, rezando a Nossa Senhora, que ela chamava de Sinhá ou Sinhazinha, ó Senhora da Conceição, ou se fosse aquela senhora vestida de sol, calçada de lua, coroada de estrelas. Nunca se ouviu dizer que em a vós recorresse, fosse por vós desamparado. Agora é a ocasião, valei-me, Senhora da Conceição. Palavras de Inha Chica, uma força orante. Ontem, e ainda final de semana, em muitos lugares, Santo Antônio também festejado, o santo querido do povo. Nos santos, a grandeza do testemunho de Nossa Senhora, cujo coração é sempre escola. Os santos passam com Nossa Senhora para beber da fonte do mistério de Jesus. Sabemos que Jesus é o centro da revelação trinitária. E assim, a Igreja, neste domingo, celebra solenemente a Santíssima Trindade. As muitas coisas que Jesus disse só as compreendemos pelo Espírito da verdade que Ele prometeu nos enviar e de fato o fez. É que celebrávamos domingo passado o Pentecostes. Sim, o Espírito nos conduzirá à plena verdade e Ele não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. O que ouviu do Pai, o Espírito nos anuncia e assim se glorificando também o Filho, pois tudo que o Pai possui é meu. Sim, revelando-nos o Filho e sua vida e ações salvadoras, está igualmente revelando o Pai. Assim, enviando-nos a palavra da verdade, que é o Filho e o Espírito Santificador, Deus nos revela esse admirável mistério. A sabedoria de Deus, que à luz da vinda de Jesus, podemos entender como sendo já Ele mesmo, está ao lado do Pai desde a eternidade. Era mestre de obras no momento da criação, era seu encanto ou seu filho muito amado, a quem dedicava todo o seu afeto. Alegrava-se em estar com os filhos dos homens e já anunciando a encarnação da alegria divina em Jesus, em vir até nós e morrer por amor. Que o Espírito também nos ajude ainda hoje a entender e ficar admirados diante do surpreendente amor do Criador, ante a sublimidade e imensidão dos céus que Ele plasmou com dedos de artistas, a lua e estrelas brilhantes, o que somos nós para sempre se lembrar, nos tratar com tanto carinho, assim, pouco abaixo de Deus, então dele mesmo, Ele nos fez, coroando-nos de glória e esplendor, comungando conosco sua divina grandeza. Assim nos dá poder sobre toda a criação para a dominarmos, a colocarmos a serviço de todos. Sim, que o Espírito nos faça entender principalmente que por Jesus temos acesso pela fé ao próprio Deus e que a esperança que nos deu jamais nos decepcionará. Sim, o que de mais sublime e divino poderíamos esperar já nos foi dado, a própria vida divina. Já nos foi dado o pleno acesso à divina filiação, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus, Filho, membro da Trindade, encarna-se na força do Espírito, vive, atua e assim nos salva na força do Espírito. Por ele, membro da Trindade, esta se torna até visível e palpável entre nós. Podemos conhecer a mais profunda sublimidade da Trindade. Sim, Espírito da Verdade leva-nos à plena verdade que se encarna em Jesus. E assim revela-nos a Trindade que nos criou para si e junto de si, em seu seio, espera todos nós um dia. Beber de um mistério, um só Deus em três pessoas.
Um Deus comunhão, um Deus comunidade, um Deus pleno de diálogo, de amor e de vida. Não descobriremos todo este segredo, mas o meditamos em doses amáveis. Por Jesus, sabemos o caminho para o Pai. Com o Pai, Jesus nos revela toda a força motora do amor, que é o Espírito Santo. Bebamos dia a dia desta fonte, trilhando por Jesus o conhecimento deste mistério. E assim, busquemos nós, na vida de comunhão, a tornando mais segura e firme na âncora da esperança. Por isso, com Dom Valdemar, continuamos irmanados a tantos que enfrentam as lutas pela vida. Lembramos os agradecidos, muitos aniversariantes do dia e da semana. Com a rádio que nos acolhe, a equipe que prepara o programa e com você que reza conosco, esta comunhão de orações remodele toda a nossa convivência, toda a nossa procura de louvar e agradecer ao Deus da vida. Manados também aos que passam pelo luto. E assim a vida de comunhão vai fazendo o seu caminho e todos nós, servidores das sementes do Evangelho, chamados a beber de um mistério que com alegria e simplicidade, com Inha Chica, com Santo Antônio e tantos outros, nos é dado a procurar e a conhecer. Sabemos que os santos encontraram a pérola preciosa e bebem deste mistério. Assim, é nossa proposta de vida buscar também com Maria em Jesus os caminhos da vontade do Pai, que derramando o Espírito em nós, nos santifica. Firmemos nossos passos naquele que tudo pode. E a seu serviço plantemos a caridade, mandamento que transforma quaisquer circunstâncias. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, medianeira de todas as graças, para Inha Chica, a Senhora da Conceição, do glorioso São José, trazendo o apóstolo São Judas Tadeu, o nosso São Sebastião, e ainda pelo programa São João Bosco e Santa Rita de Cássia, hoje sobre toda a Diocese de São João del Rei, a Beata Inha Chica, a Francisca de Paula de Jesus, sobre todos vós, com muita alegria, desça, permaneça com a coragem do caminho e da missão, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sempre grato pela oportunidade no programa. A todos um abençoado final de semana. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos ouvintes da Rádio Boaba, aqui é o Padre Antídio, da Paróquia Dom Bosco. Como estamos aqui no programa A Voz de Dom Bosco, quando somos convidados a meditar a Palavra de Deus. Hoje, a Igreja nos apresenta, depois de terminarmos os ciclos pascais, quando domingo passado celebramos a festa de Pentecoste, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. A solenidade que hoje celebramos não é um convite a decifrar o mistério que se esconde atrás de um Deus em 3 pessoas, mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou os homens para fazer comunhão nesse mistério de amor. Deus não quer viver na solidão. Ele é um Deus da comunicação, que nos revela ao nosso coração humano tão limitado a grandeza do seu amor. De um Deus que se faz presença, que se faz presente, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e que um Deus que é Espírito Santo. Assim, o Evangelho deste domingo de João, no seu capítulo 16, convoca-nos
outra vez para contemplar o amor do Pai que se manifesta na adoção e na entrega do Filho e que continua a acompanhar a nossa caminhada histórica neste mundo através do Espírito. A meta final dessa história de amor é a nossa inserção plena na comunhão com Deus amor, com Deus família e assim o Deus comunidade. O Deus família torna-se em trindade de pessoas distintas, porém unidas. Cabe a nós, diante de tantas perguntas sobre este mistério, ter uma postura da mística, da espiritualidade de Maria, de Nossa Senhora, que muitas vezes, diante do exercício de sua maternidade, em relação que ela viveu e que passou com seu filho, sobretudo diante do mistério da cruz, ela não entende, mas ela não se desespera. Talvez ela possa ter mais pergunta do que resposta. No Evangelho, o que nós temos, o que nós vivemos diante desse mistério? Maria fez silêncio sem ficar calada, contemplando suas inquietações em Deus. Assim, acredito que nós devemos ter essa experiência de Maria diante da dúvida, diante das perguntas, às vezes incompreensíveis aos nossos olhos, mas é na compreensão, no amor, na acolhida, que nós vamos entrando, vamos interagindo, vamos fazendo a nossa imersão em Deus, para não entender a partir de teorias metafísicas, abstração, mas compreendermos que Deus é sobretudo um Deus que é amor, que se revela como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Assim, acredito que eu, você, todos nós, queridos ouvintes, desde pequenos, aprendendo de nossos pais a fazer o sinal da cruz e a chamar a Deus de Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, com toda a naturalidade, estamos invocando o mistério mais profundo de nossa fé e da vida cristã que bebemos do nosso batismo, o mistério da Santíssima Trindade, cuja festa hoje celebramos. Mais tarde, na catequese, nos apresenta o mistério da Trindade como exemplo clássico de coisa incompreensível. Incompreensível porque nós estamos diante de um mistério. A Santíssima Trindade é o mistério. A festa da Trindade não é apenas uma oportunidade para falar da Trindade e compreender e decifrar essa estranha charada de 1 em 3, ou então de 3 em 1. Ao contrário, querido ouvinte, assim como Maria, precisamos ter uma atitude contemplativa. Esta festa da Trindade é o convite para contemplar Deus, que é amor, que é família, que é comunidade, e que criou os homens para fazer comungar nesse mistério de amor. Deus não é um ser solitário que vive sozinho, perdido no infinito. O princípio do amor é o Pai. Sua realização concreta está no Filho, Jesus. E a perpetuação desse amor em nós é o Espírito Santo. Em Deus, querido ouvinte, o mistério nunca poderá ser totalmente compreendido pela grandeza de Deus e pela nossa pequenez, de como criaturas frágeis, finitas, quando nos encontramos diante do infinito que é Deus. Quanto mais nos esforçamos para viver em comunhão, de partilha e de esperança, no mundo tão dividido, individualista e desesperançado,
creio que melhor entendemos o mistério da Santíssima Trindade, de um Deus que é amor, que é compaixão, que nos ama sempre, sempre nos ama e quer o nosso bem-querer. Assim, ao compartilhar com vocês algumas palavras sobre esta festa da Santíssima Trindade, sugiro pararmos por aqui, sabe? Porque a nossa linguagem finita, humana, não será capaz de dizer em plenitude o que seja o mistério de um Deus trinitário. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Concluindo, convido você, meu irmão e minha irmã, a ouvir esta canção que nos fala sobre a Santíssima Trindade, que o acolhemos pela fé e com muito amor em nosso coração, fazendo a experiência de contemplar esta música mais do que com ouvidos, mas com o nosso coração. Ouçamos essa canção para contemplarmos e fazermos essa experiência de imersão pela fé no mistério da Santíssima Trindade, que é um Deus que é amor. Deus eterno, a vós louvor, glória a vossa majestade. Anjos e homens com fervor vos adoram, Deus Trindade. Cante a terra com amor, Santo, Santo é o Senhor. Cante a terra com amor, Santo, Santo é o Senhor. Pai eterno, a criação que tirastes vós do nada, repousando em vossa mão um acorde imenso brada. Quem me fez foi vosso amor. Glória a vós, Pai Criador. Quem me fez foi vosso amor. Glória a vós, Pai Criador. Filho eterno, nosso irmão, vossa morte deu-nos vida, vosso sangue salvação. Toda a igreja agradecida louva, exalta a vós, Jesus. Glória canta a vossa cruz. Louva, exalta a vós, Jesus. Glória canta a vossa cruz. Deus Espírito, sol de amor, procedeis do Pai, do Filho,
Santo, Santo é o Senhor, uno e trino Deus de amor. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho, ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Mary e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.